bem-vindos ao canal Saberes Psíquicos. Estamos mais uma vez aqui com o nosso convidado, assistente social Cacildo, professor da Universidade de Uberaba, assistente social da Prefeitura, que trabalha na Secretaria de Desenvolvimento Social. E nós estamos com um tema muito relevante. Qual é mesmo o tema, Cacildo? Nós vamos falar sobre as políticas públicas para a população em situação de rua. Quantos de vocês já passaram em algum lugar e viram alguém deitado, alguém solicitando alguma coisa no sinal, pedindo dinheiro, pedindo comida, muitas vezes morando na calçada, embaixo de algum viaduto, às vezes em alguma estrutura aí próxima à casa de vocês, rodoviária e outros estabelecimentos. Quantos de vocês já se sentiram incomodados com a população que se encontra na rua? Né? Isso. É um prazer estar aqui com você, falar com todos os seus ouvintes aí, o pessoal que estão assistindo pelo YouTube, o canal. Falar sobre população de rua é um assunto que ele é necessário, ele é emergente dentro da nossa sociedade. Porque a cada dia aumenta-se o número de pessoas que vão para as ruas e dali das ruas tirar a sua sobrevivência, né? Hoje nós temos diversas políticas públicas, né, aonde que atende essa população em situação de rua, algumas específicas. Quando nós falamos em população em situação de rua, nós temos que trazer algumas características importantes. Eu vou falar da cidade de Uberaba. Uberaba, nós temos pessoas em situação de rua e o que a gente chama de vivência de rua. Tem pessoas que estão na situação de rua, vivendo ali já há alguns anos, com o vínculo familiar rompido ou fragilizado, né? E tem aquelas pessoas que estão na vivência de rua. Por quê? São usuários de substâncias psicoativas ou álcool, drogas ou álcool, e que naquele momento do uso ele está na rua. Quando ele dá um tempo do uso, ele convive novamente com a sua família. Então, nós trazemos essas duas características para a população de Uberaba. Então, deixa eu ver se eu entendi. Aquele indivíduo que, por algum motivo, está usando alguma substância psicoativa e afasta do seu vínculo familiar e permanece um tempo na rua, ele é denominado? A gente chama de vivência de rua. Porque ele não vive na rua. Ele não está morando, ou residindo, ou fazendo de espaços, né, do território como espaços para a sua moradia, para a sua estadia. Ele simplesmente permanece ali naqueles pontos enquanto ele está em uso. Depois ele volta para a família. Então a gente fala que ele é uma vivência de rua. Agora, a população em situação de rua é aquelas pessoas que passam a viver na rua realmente, que não tem vínculo familiar, que é uma falta de habitação, porque vários motivos levam a pessoa a estar em situação de rua, né? E ali nós vamos entender o seguinte: Uberaba, nós não temos aquelas famílias inteiras em situação de rua, porque nós vemos muito nas capitais famílias inteiras, inclusive com crianças vivendo nas ruas. Uberaba nós não temos esse perfil. Nós temos apenas adultos, homens e mulheres, um público trans também em situação de rua, um número muito maior de homens em situação de rua. Esse público de Uberaba, ele é 98% de usuários de substâncias psicoativas e álcool. Desse percentual, nós temos uma média mais ou menos de uns 30% que realmente romperam já o convívio familiar, todo o vínculo com a família já rompeu, já não tem mais contato, ele não tem mais a família como referência. E uma outra parcela que ainda consegue manter um contato com a família, mesmo que seja pouco contato, né, algo provisório, né, às vezes vai na porta da casa, mas não tem contato, não adentra o espaço do convívio da família. Né? Então nós temos esse perfil, né, esse é o nosso perfil de Uberaba. E quais são os motivos que mais levam as pessoas a permanecerem nessa situação de
permanência na Na rua, rua. né? Aqui em Uberaba é o uso de drogas, Uso de drogas. de substâncias psicoativas, álcool. Este é o maior motivo, né, que levam as pessoas a estarem em situação de rua, nessa vivência, depois passa para a situação de rua. Dali, a droga leva ele para a rua. Com o passar do tempo, diante de muitas tentativas da família, acaba que esse vínculo se rompe ou se torna muito frágil. Então ele passa a permanecer em situação de rua. E ali, uma coisa muito importante que eu acho que é interessante a gente trazer, que algumas pessoas que estudam a temática, eles sempre também questionam. Quando a gente fala população em situação de rua, porque é assim, inclusive, que a legislação prevê, tá? Presume-se que essa pessoa está numa situação e que ela pode sair dela ou que ela vai sair dela. Mas muitas pessoas permanecem nessa condição, nessa situação de rua, até a morte. Então, realmente é uma situação de rua? Ou é uma situação permanente, uma situação de vida na rua? Mas, assim, seria um espaço, gastaríamos um tempo muito grande para a gente poder falar sobre isso. Sim. Mas eu acho que é interessante o público pensar nisso, né? Principalmente porque quando nós encontramos, né, uma pessoa em situação de rua, seja batendo na porta da casa da gente para pedir alimento, ou em alguns espaços públicos, como rodoviárias, praças, marquises, quadras abertas, prédios abandonados, são os principais locais que essas pessoas estão. Ali, essas pessoas ficam ali até mesmo porque elas precisam sair do espaço, do tempo. Elas precisam de um espaço supostamente seguro para elas dormirem. Elas precisam de um espaço aonde elas podem dormir tranquilamente. Então elas utilizam desses espaços para poder ficar, poder permanecer. Normalmente sempre em grupos. Poucos se mantêm sozinhos na rua, porque a rua é um espaço perigoso, é um espaço violento. Então eles preferem sempre andar em grupos, não ficarem sozinhos, porque estar sozinho colocam eles em riscos. Normalmente tem pessoas que vão para as ruas, tem alguns que levam até suas barracas. Tem barracas, levam para a rua para dormir e sempre colocam em pontos de muito movimento, em pontos onde tem câmeras, porque eles se sentem seguros, protegidos de violência. E essa violência, ela vem de diferentes pessoas. Elas não vêm simplesmente de outras pessoas que estão em situação de rua. Elas sofrem da própria sociedade, a violência, a hostilização ali de serem agredidos, de serem atacados. Quantas pessoas a gente não vê no noticiário que simplesmente foram lá e começaram a chutar, a bater, pegaram álcool e puseram fogo, né? Então, assim, eles sofrem muita violência. Então, eles gostam de estar em espaços públicos até por isso mesmo, né? E a gente precisa falar, Lívia, que é muito importante, dos serviços públicos para atender essas pessoas, né? E desse olhar da sociedade para essa população em situação de rua. É importante. Eu ia te fazer essa pergunta agora, porque quantas vezes nós ouvimos o que tem sido realizado? Olha o tanto de gente, né, em situação de rua, né? Olha o tanto de gente morando em tal lugar. Uma vez eu trabalhava em outra cidade que chegaram a ligar para assistente social e falar que tinha muitas pessoas em situação de rua e que estavam ali residindo em determinada praça. O que a prefeitura poderia fazer para essas pessoas saírem daquela praça? É bem aquela questão, precisamos excluir a visão social sobre aquela situação, é uma visão de higienização, Isso. né? De limpeza. Vamos tirar dos nossos olhos, porque está muito esquisito, muito feio. Não condiz com a praça X, não condiz com o estabelecimento Y. Isso. É assim que a sociedade... Né? A gente precisa pensar o seguinte, quais são, então, vou falar por Uberaba, né? Quais são os serviços hoje ofertados para a população em situação de rua? Nós temos o Centro Pop, que é um centro de referência especializado para a população em situação de rua.
o Centro Pop, ele funciona como se fosse o CRAS e o CREAS para a população em situação de rua. Como o CRAS, ele oferta todos os serviços da proteção social básica e de promoção, como retirada de documentos, a segunda via de documentos, perdão, o cadastro único, inserção no programa Bolsa Família e outros benefícios que tem dentro da política de assistência social. É um espaço também onde que eles podem passar um tempo, que é um espaço de convivência também, onde se desenvolve várias oficinas, onde se desenvolve vários trabalhos de capacitação, de promoção social, de promoção da própria identidade daquele indivíduo, de seu reconhecimento, de promover algo que seja vislumbrando novos projetos de vida, né, a autonomia e o protagonismo desse indivíduo. Também como CREAS, porque normalmente são indivíduos que tiveram seus direitos violados. Então, tudo que envolve o poder público diante desses sujeitos passa também pelo Centropop. CREAS trabalha com direitos violados. Então, para a população de rua, é o Centropop que é a referência para direitos violados dessa população em situação de rua. Eles permanecem no Centropop? Durante o dia. Durante o dia. Isso, não é o espaço para dormir. Aí aqui em Uberaba tem a abordagem social. O que é a abordagem social? É aquele serviço móvel que anda pela cidade, que recebe as demandas da população ou de outros órgãos públicos e privados, acionando quando avistam ou tem alguma pessoa em situação de rua ali. Então a população aciona ou o próprio serviço faz uma busca ativa nos pontos específicos que a gente sabe aonde que eles permanecem e ali é ofertado todos os serviços. É ofertado ir para o Centro Pop, para tomar um banho, para se alimentar, para verificar a questão dos documentos, dos benefícios, participar dos projetos desenvolvidos dentro do Centro Pop e também para o acolhimento social. O que é esse acolhimento social? Dentro da Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, existem o serviço de acolhimento. Dentro dos serviços de acolhimento, dentro das suas ramificações, dentro de vários tipos, tem o de acolhimento para as pessoas adultas, que estão os albergues, casas de passagem e as casas de acolhimento. A casa de acolhimento é onde a população em situação de rua ela pode permanecer. Ali ela vai viver dentro daquela instituição. Aquela instituição ela tem o dever de criar estratégias para que aquele indivíduo cria novas relações sociais. Ela vai organizar documento, vai organizar benefícios, vai capacitar aquelas pessoas, criar parcerias para capacitação profissional, para geração de emprego e renda, vinculá-los a projetos de contratação de empresas com essas parcerias. São responsáveis de referenciar essas pessoas para os serviços de saúde, porque como tem um perfil muito grande de pessoas que fazem uso de substâncias, esse serviço também é referência para que levem essas pessoas para os serviços de saúde. O albergue, que não tem em Uberaba, é onde as pessoas podem passar o dia, dormir, né? E a casa de passagem é um serviço para as pessoas que estão em trânsito pela cidade. Né? A casa de passagem acolhe, porque muitas pessoas que estão em situação de rua, elas não ficam fixas numa cidade, elas começam a transitar. A casa de passagem serve para atender essas pessoas, mas não só a população em situação de rua, tá? Muitas pessoas que estão viajando pelo Brasil e que por condições econômicas não têm como pagar uma pensão, pagar um hotel, precisa de um alojamento, elas podem ir para a casa de passagem, ali ficar aguardando tanto a passagem social, que é um benefício do município, como aquelas que têm o passe livre, seja por serem idosos ou pessoas com deficiência, elas aguardando a passagem social, esse passe livre, elas ficam na casa de passagem. E situações de violência doméstica contra a mulher? Tá, aí existe um serviço, né, para acolher essas mulheres. E ali ela é uma casa mantida em sigilo, é uma casa onde que o endereço não é
publicizado até mesmo por medidas de segurança. Certo. Então, é passado pelo Centro de Referência da Mulher. Aqui em Uberaba Então, aqui em Uberaba tem uma casa que acolhe. tem o Centro de Referência da Mulher, que presta toda essa assistência à mulher, é ligada à delegacia da mulher. Então, ali ela é atendida e todo o serviço já é feito. Ali ela é conduzida para essa casa. Se ela tiver crianças, as crianças acompanham essa mulher para essa casa. Ali naquela casa ela vai ter toda a assistência de profissionais de serviço social, psicologia, né, que vai amparar essa mulher no sentido de assisti-la naquilo que ela tem de direito. Certo. Então eles fazem todo um trabalho com a mulher, todo um trabalho com as crianças são mantidas no espaço escolar, né? As crianças não podem sair do espaço escolar, é um direito da criança, ela não pode ter isso violado. Só que esse espaço é mantido em sigilo. Em sigilo, diferente. Para que aquela pessoa cometeu a violência, né? O abusador, aquela pessoa não encontre aquela mulher, não saiba onde que ela está. Não sabe onde ela está. Ô Cacilda, essas pessoas às vezes que estão nos assistindo questionam até que ponto eu tenho que ligar para a ronda social, né? Até que ponto eu tenho que respeitar o direito do sujeito em querer continuar residindo naquele espaço, naquele local. Como que a gente consegue diferenciar, assim, até que ponto nós, enquanto cidadãos, podemos fazer o nosso papel para as populações em situação de rua? Olha, é muito importante essa sua pergunta, porque a gente transita aí por vários aspectos da população em situação de rua. Nós temos o aspecto da marginalidade, onde que eles sempre são vistos como pessoas perigosas, violentas, né? E nós temos a invisibilidade. Invisibilidade, sim. Porque as pessoas passam pelo morador de rua, pela pessoa que está em situação de rua, perdão, mas a ignora, faz de conta que não existe ninguém ali. E tem esse processo de quando há uma pessoa em situação de rua, essa visão higienista da sociedade de querer que aquela pessoa saia dali porque está enfeiando a cidade. Enfeiando a cidade. Mas bem isso. Eu já ouvi essa palavra, viu, gente? Eu nem sei se ela existe no português, na língua portuguesa, mas eu já ouvi essa palavra, viu, gente? Mas é a palavra que eu queria falar, mas que não veio à mente. Bem isso, né? Precisa ficar lindo, bonito a praça, limpo. E ali, o que a gente tem que entender? Quando você, mesmo que você não aproxime dessa pessoa, não converse com ela, né, não saiba nada da vida dela. Se você quer acionar um serviço de abordagem social, né, da sua cidade, acionar o serviço da política de assistência social do seu município, referência para cuidar da população em situação de rua, você pode acionar. Não há problema algum. A questão, Lívia, é assim. A pessoa que está em situação de rua, ela tem o direito de estar em situação de rua. Tá? O Estado, o poder público, tem um dever de levar a política pública até ela onde ela está. Entendeu? Então, essa pessoa, o que nós temos que oferecer para essa pessoa são mecanismos para que ela se reconheça enquanto sujeito de direito, enquanto protagonista da sua vida. Porque essa pessoa, ela já não acredita em mais nada às vezes. Ela já não acredita na família, no Estado, nas pessoas, na sociedade, ela já não acredita, porque ela está sendo exposta a todo momento a várias formas de violência. Então essas pessoas já não acreditam mais. Então ela perde a sua identidade. Então é necessário um trabalho, mesmo que ela não vá para nenhum desses serviços, a política pública tem que chegar e trabalhar com aquela pessoa ali onde ela está. Para que ela entenda reconstrua o seu papel, reconstrua a sua identidade, se reconheça como capaz de novos projetos de vida. Ela tem o direito de estar no espaço público. O espaço é público, as pessoas precisam entender isso. Ela não pode invadir espaços privados, porque aí é invasão de propriedade. Né? A gente fala muito para os nossos usuários aqui que estão em situação de rua, usuários do serviço, viu, pessoal? Que, olha, é um espaço privado, particular. O proprietário, ele pode chamar a polícia porque vocês estão invadindo um espaço privado, particular. É a mesma coisa de invadir a casa da gente. Agora, quando eles estão num espaço público, numa praça,
num entroncamento, em espaços que não são particulares, pertencem ao Estado, ao poder público, eles podem estar ali como qualquer outra pessoa pode ocupar aquele espaço. Ah, mas ali como é que eu vou levar meus filhos para brincar na praça? Levando eles para a praça para brincar na praça. As pessoas precisam ocupar os mesmos espaços, né? E ali, se aquela pessoa que está em situação de rua cometer algum ato que venha a ferir o direito do outro, aí tem que acionar os mecanismos de proteção, né? Que é de segurança pública. Mas enquanto ele está ali, sentado, dormindo, conversando, não está ofendendo ninguém, nenhum ato que viole o direito do outro, né? Seja no aspecto sexual ou de ofensa verbal, né? Se ele está ali quieto, ocupe a praça da mesma forma. Ele tem o direito de estar ali, de ocupar aquele espaço. Então as pessoas precisam entender isso. A gente precisa trabalhar na sociedade, desmistificar essa ideia dessa marginalização da pessoa em situação de rua. Muitos estão ali e chegam em situação de rua por diferentes histórias. Tem pessoas que vão para a rua porque perdem toda a referência da família. Eu conheci uma vez, atendi, né, um usuário no nosso serviço, que ele chegou para a situação de rua da seguinte forma. Ele veio para Uberaba, ele era de outra região do país, ele veio para Uberaba. Aqui ele começou a trabalhar, instituiu residência, casou. A mulher separou dele, traindo ele com um amigo. Ele ficou tão mexido com aquilo que ele invernou na bebida alcoólica. E perdeu toda a referência, perdeu emprego, perdeu amigos, não tinha referência de família, porque a família era essa esposa. Ele não perdeu o contato com a família de origem lá no outro estado. E ele passa, então, a viver em situação de rua. Então, o que a gente precisa promover enquanto agente público? Nós precisamos levar a política pública. Ele precisa restabelecer o vínculo familiar com a família dele. Ele precisa estar num lugar onde vai trazer promoção e proteção social para ele. Ele precisa estar num serviço. Ele tem o direito de desejar, de querer? Sim. Tem o direito de negar? Sim. Mas eu tenho que ofertar para ele, olha, nós conseguimos fazer com que você alcance novamente o contato com a sua família. Nós conseguimos promover esse retorno para você, para a sua casa. A gente tem condição disso. Então, por que não ofertar? Por que não oferecer os serviços públicos para essas pessoas? Sim. Então, a sociedade tem que parar de olhar para essas pessoas e ter medo, nojo, né? E achar que simplesmente eles estão poluindo a cidade. Poluindo, Então, palavra gente, forte. é forte, mas a gente mais precisa real. falar, porque as pessoas olham para eles dessa forma. Sim. Então, mesmo que você não aproxime deles porque você tem medo, mas procure um serviço público da política de assistência social do seu município e promova esse diálogo. Olha, é necessário criar ações. Às vezes vocês vão falar assim, na minha cidade não tem abordagem social, não tem o Centropop, mas tem o CREAS. Sim. Então, o CREAS é referência para essa população. Por que o CREAS? Porque essas pessoas tiveram seu direito violado. Estar na rua é um direito violado. Então, o CREAS é que vai atender. Se na sua cidade não tiver abordagem social, nem o Centropop. É o CREAS que vai atender. Olha, minha cidade é pequena, também não tem CREAS. Vai pro CRAS. Vai pro CRAS. Vai pro CRAS. O CRAS funciona dentro da Secretaria de Assistência Social? Vai na Secretaria de Assistência Social. O gestor da pasta, ele tem que criar mecanismos e ações com os seus servidores ali, os servidores da política de assistência social, para atender essa população. Essa população, ela não é invisível. Ela faz parte da sociedade. E ela precisa ser atendida. Porque se a gente passa a negar o acesso, a gente vai mantê-la na condição que ela está. Principalmente aumentando cada vez mais o índice de pessoas do público da saúde mental, porque a gente vai demandar outros serviços, que é a saúde mental, por conta do excesso de uso de substância psicoativa. Nós vamos
Aumentaram para a política de segurança pública, porque quando eles não têm dinheiro, alguns, não estou falando todos, alguns podem cometer furtos ou roubos. Então, aumenta a demanda para a política de segurança pública. Então, algo que você pode cuidar aqui, se você não cuida, ele vai desencadear outras ações para outras políticas públicas. Então vamos cuidar dessa população em situação de rua, vamos olhá-la como pessoas de direitos, como cidadãos, pessoas que, por mais que naquele motivo ele nem se reconheça mais na sua identidade de indivíduo, de sujeito, mas ele pode sim vislumbrar outros projetos de vida, ele pode sair daquela condição. Quantos também não saíram dessa condição, constituíram outra família e vivem hoje bem, né? Vivem numa condição salutar. Não é pensar que essa pessoa, para estar bem, ela tem que ser inserida novamente na engrenagem do sistema capitalista. Não é isso. Essas pessoas precisam estar bem. Elas precisam estar numa condição salutar, espiritualmente, socialmente, de uma forma comunitária, de uma forma social. Ela precisa se reencontrar nesse meio social. Se sentir pertencente, né? É um sentimento de pertencimento. De pertencimento, né? Isso. A gente observa algumas ações de algumas instituições religiosas, Sim, né? sim. Algumas ações em relação a alimentos. A gente observa isso muito próximo ao Natal, as campanhas acontecem frequentemente aqui em Uberaba, né? Toda semana Sim. tem alguma instituição religiosa que oferece aí marmitas, levam as pessoas, a população em situação de rua, né? Que a gente fala morador de rua, mas o termo adequado é população em situação de rua. E a gente observa muito essas ações próximo ao Natal, as pessoas se solidarizam, se sensibilizam, mas é tão importante, né, Cacildo? Tem uma disciplina que eu trabalho, que é Psicologia Aplicada à Área da Saúde, que a gente estava conversando, e tem uma proposta de trabalho para os alunos que eu sugiro que eles descrevam alguém em situação que tem algum transtorno psíquico ou que já fez uso, abuso ou é dependente de algum tipo de drogas. E às vezes a pessoa fala assim, mas eu não conheço ninguém, né? Não tem ninguém na minha família que eu possa descrever. É lógico que é um exercício para trabalhar justamente esse julgamento, né? O quanto a gente julga. E aí eu digo a eles, vá até uma praça, conversa com alguém que está em situação de rua, né? Conversa, dialoga. Possivelmente essa pessoa tem ou pode já ter tido, né, algum problema com álcool, com algum outro tipo de droga. Uma das coisas importantes que você trouxe essas campanhas ou ações, normalmente de cunho religioso, de levar comida, cobertores para a população em situação de rua. As pessoas precisam entender que não é o alimento que mantém elas nas ruas, porque há uma crítica em relação a essas ações. Ele não vai sair da rua, porque lá recebe alimento, comida fresca, tem cobertor, por isso que eles não saem da rua. Gente, não é isso. Não é o alimento que mantém ele na rua. Não é o cobertor que ele recebe na época de frio que mantém ele na rua. Não é isso. O alimento, ele é necessário. E as pessoas que fazem isso como uma ação de vínculo religioso, de cunho religioso, têm uma outra proposta. Normalmente, eles olham pelo sentido da caridade, né? Isso. A caridade. Eles levam sempre por esse caminho da caridade, de ajuda ao próximo. Então, eles estão na rua, então eles são as pessoas de maior vulnerabilidade que eles conhecem. Quem é uma pessoa de maior vulnerabilidade? Quem está na rua. Por quê? Se está na rua, não tem alimento, não tem casa, não tem família, não tem nada. Então, não são as marmitas que eles recebem, o copo de suco, de refrigerante, o café, o pão, ou um cobertor, uma troca de roupa, um sapato que mantém eles nas ruas. O que mantém eles nas ruas, é um conjunto de acontecimentos, é um processo de desproteção social, porque muitas vezes as políticas públicas não chegam até eles. É um processo contínuo de violência e de perda de identidade. Esses são fatores que levam as pessoas em situação de rua. Quando eu te falo que aqui em Uberaba nós não temos famílias inteiras em situação de rua, como existem em algumas capitais,
O Estado foi omisso, o Estado foi insuficiente, o Estado foi negligente com aquela família. Porque para um pai e para uma mãe ter seus filhos e viver nem em situação de rua com aquelas crianças, é porque o Estado está ausente. O Estado foi incapaz de promover uma política pública de habitação para aquela família. A política de assistência social foi insuficiente para aquela família. Então, nós precisamos entender que, mesmo que aqui em Uberaba nós não temos famílias, mas quando a política não chega a essas pessoas, nós também temos que assumir a responsabilidade que é do Estado para aquelas pessoas. Não é tutelá-las, não. É de promover estratégias, mecanismos para que elas possam mudar a sua condição de vida. Né? Deles entenderem a autonomia, a capacidade deles. Porque tem pessoas que estão ali que são formadas, que têm profissão, que trabalhou muitos anos em empregos hoje que requer conhecimento básico, né? Em indústrias, né? Com serviços como cabeleireiro, como marceneiro, como mecânico, como operador de máquinas industriais. Gente, para você trabalhar nisso, você precisa de conhecimento. E essas pessoas têm conhecimento. Então, a fragilidade do vínculo familiar, o acesso às drogas. Então, tá vendo que são muitas coisas que a gente precisa desenvolver, que a gente precisa intensificar dentro das políticas públicas para que as pessoas não cheguem. Mas se chegar, a gente dá condições delas saírem também. Então, a gente precisa trabalhar isso com essas pessoas, trabalhar isso com a sociedade. Olha, não pense que parar de dar o alimento para essa pessoa na rua vai tirar ela da rua. Não vai. Porque não é só o pão. E não é o pão que vai manter ela na rua. A gente precisa dar um trabalho de luta, né, de antidrogas na cidade. A gente precisa ter política de habitação. Nós precisamos ter uma política de assistência. Nós precisamos ter uma política de educação, de saúde. Algo realmente forte, funcionando em rede, para que essas pessoas tenham capacidade de sair da situação de rua ou não chegar à situação de rua. Sim, nós temos que realmente buscarmos o que está na Constituição, né? Sermos cidadãos, né? Isso. E olharmos as pessoas com um olhar de visibilidade e buscar apoio, como o Cacildo colocou aí, orientação, buscar rede para que essa pessoa tenha esse sentimento de pertencimento e de visibilidade. É isso. Gostaram do vídeo? Compartilhem com seus contatos no Instagram, no YouTube, ok? Um grande abraço a todos e muito obrigada. Eu que agradeço novamente. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau.